Eu sou Rafael, psicólogo, e se tudo que você enxerga é o primeiro lugar, você pode cometer o erro de não olhar para quem está ao seu lado. Hoje a reflexão é sobre Enji Todoroki, o Endeavor. Tem spoiler de todo o anime de Boku no Hero. Vamos lá. Ambicioso, obstinado, obcecado, mas um herói. Nesse vídeo eu vou falar várias coisas negativas do Enji Todoroki, o Endeavor, e o ponto mais contraditório é que Endeavor não é um personagem ruim, ele é um super-herói que tem um forte desejo de salvar vidas. Então, como alguém assim pode ser tão ruim para a família, a ponto de trazer diversos traumas para aqueles que ama? Bom, isso é bem mais comum do que parece. Enji decidiu se tornar herói quando viu seu pai morrer tentando salvar uma garotinha de um vilão. Esse evento em si foi um catalisador para ele se tornar um herói. E desde jovem, o Enji queria ser o herói mais forte do mundo. Esse desejo pautava a vida dele. Ele acreditava muito em si mesmo e tinha motivos para isso. Afinal, ele é um dos personagens mais poderosos de Boku no Hero e com 20 anos, ele já era o segundo mais forte. Aqui vemos o personagem desenvolver um forte perfeccionismo. Não bastava ele ser o herói, o segundo mais forte. Ele queria ser o número 1. Se ele não tivesse esse título, ele não conseguia ficar em paz. O psicólogo Viktor Frankl costumava enfatizar que a atitude é a nossa última liberdade. Ele tentava enfatizar aqui que, independente do que aconteça com você, a última liberdade que você tem para sentir alguma coisa está na sua atitude. Na atitude quando as circunstâncias estão contra você. Enji não consegue aceitar uma vida onde o objetivo dele não fosse possível. E não era um simples objetivo, era ser o mais forte do mundo. Essa situação teve dois pontos. Um positivo, fez ele se esforçar bastante, a ponto de fato se tornar o segundo melhor. E o ponto negativo é que criou nele uma obsessão que fez ele criar uma inveja pelo número 1, o All Might. Joseph Epstein gracejou que, dos pecados capitais, apenas a inveja não é nada divertida. Inveja deriva do latim invidia, ou não visão. No inferno de Dante, os invejosos trabalhavam sob mantos de chumbo, com as pálpebras costuradas firmemente com arame de chumbo, sugerindo que a inveja surge ou leva a uma grande cegueira. A inveja geralmente é direcionada àqueles com quem nos comparamos, aqueles com quem sentimos que estamos em competição. Como escreveu Russell, mendigos não invejam milionários, embora, é claro, invejem outros mendigos mais bem-sucedidos. Era por isso que Enji invejava o All Might, alguém que estava muito próximo a ele na questão de poder. Todos nós já sentimos inveja em algum momento, e é uma das forças emocionais mais poderosas. Como citam a revisão, é uma sensação desagradável, muitas vezes dolorosa, que pode incluir sentimentos de inferioridade e ressentimento, todos produzidos pelo reconhecimento de que outra pessoa ou grupo possui algo desejado ou pela consciência das qualidades superiores de outra pessoa. A inveja também é comumente vivenciada, profundamente desconfortável e potencialmente isolante social. E aí ela vem com uma série de emoções que podemos ver no Endeavor: raiva, ansiedade, hostilidade e decepção. Vemos como a raiva, principalmente, acaba consumindo o Enji em diversos momentos. Ele tem os vilões que precisa enfrentar, mas em muitas ocasiões ele demonstra essa raiva com as pessoas que ele gosta, mostrando de fato aqui o quanto a inveja pode te deixar cego. Mas assim como cada emoção, a inveja também tem o seu lado positivo, e um aspecto da vida dele foi ajudado por isso. Em um estudo, pesquisadores elaboraram um teste para verificar se as pessoas prestavam mais atenção a outras pessoas e eram mais capazes de se lembrar de informações sobre elas, caso os observadores estivessem sentindo a emoção de inveja. Os pesquisadores simplesmente pediram a dois grupos de pessoas que examinassem entrevistas com candidatos fictícios, mas antes disso, eles estimularam a emoção de inveja em metade dos avaliadores. Conseguiram isso simplesmente pedindo a metade dos indivíduos que escrevessem sobre 4 ocasiões em que sentiram inveja de alguém, enquanto o grupo de controle foi solicitado a escrever sobre questões diárias. O resultado foi que os avaliadores invejosos passaram significativamente mais tempo examinando os entrevistados, e um teste de memória pontuado provou que os avaliadores invejosos se lembravam mais da entrevista do que os participantes do grupo de controle que não sentiam inveja. Ou seja, os invejosos eram mais capazes de lembrar com precisão os fatos da entrevista. Isso mostra como a inveja ocupa um grande espaço em nossa mente. Nosso cérebro descarta quase tudo que considera inútil. Se você pensa muito em alguém, se você inveja muito uma pessoa, você passa a mensagem pro seu cérebro que aquilo é importante. Assim como o Enji passava a mensagem que o All Might era muito importante. E isso foi o catalisador dele criar uma obsessão que destruiu sua família. Pessoas obcecadas por algo podem ir do céu ao inferno em questão de segundos. Inclusive, sentimentos de insuficiência induzem a obsessão, pois a obsessão se torna a estratégia para resolver o problema da inadequação percebida e fornece a esperança de finalmente se sentir suficiente se o objeto da obsessão for
alcançado. Existe um lado muito positivo em ser obcecado por algo, levando em conta quando você tem uma obsessão que te ajuda a melhorar em diversas áreas da sua vida. Mas, na maioria dos casos, a obsessão por algo tem efeitos bem complicados, pois geralmente esse sentimento tem por característica o foco excessivo de um indivíduo em uma determinada coisa. E naturalmente, quando você foca demais em algo, você acaba não vendo muitas outras coisas. Quem leu Vagabond sabe do que eu tô falando. O Engie já era muito talentoso e muito poderoso. Ele só não conseguia enxergar isso de forma completa, porque pra ele o completo era ser número 1. E aí isso fez ele tomar algumas decisões complexas e problemáticas, como se casar por conveniência com a Rei Himura, uma mulher que tinha o poder de gelo. Ele entra em um casamento arranjado com o único objetivo de gerar filhos que possam superar o All Might. O Engie aqui queria alcançar o seu sonho por meio dos seus descendentes. É curioso aqui como ele de fato enxerga os seus filhos como uma extensão de si mesmo, ignorando em muitos momentos quem eles são de verdade. Nesse momento, a inveja se transformava em um profundo egoísmo. Ele foi tendo filhos até encontrar um que tivesse a combinação perfeita, e com isso ele teve 4 filhos. Toya herdou um fogo muito poderoso, mas corpo vulnerável ao calor. Fuyumi, que tinha um gelo fraco e não seguiu a carreira de herói. Natsu, pouco interesse em heróis e forte ressentimento pelo pai. E o Sho Todoroki, que nasceu com o equilíbrio ideal entre fogo e gelo. Ele meio que se torna o projeto perfeito do Engie. E isso aqui foi o grande problema. Toya foi seu primeiro filho e aquele que acabou absorvendo a maior parte da ambição de Engie. Toya cresceu com essa ideia de atender às expectativas do seu pai, e essa obsessão pelo All Might se transferiu para o garoto. Porém, o Toya tinha um corpo que não suportava o fogo. E isso fez o Endeavor ver o garoto como alguém que não conseguiria fornecer aquilo que ele desejava. Só que ele já tinha influenciado fortemente o Toya. O Toya já tinha colocado na cabeça que ele deveria ser o melhor. Engie, vendo que não era possível atingir seu objetivo, ele cita para o seu filho largar esse pensamento e agir como uma criança para brincar com seus irmãos. Mas o Toya não escuta o seu pai. O dano já tinha sido feito. E as coisas pioram quando o Sho Todoroki nasce, justamente com aquilo que o Toya mais queria. Toda essa história acabou levando à suposta morte de Toya, que fez o Engie se culpar muito, ao mesmo tempo que ele mantinha o seu objetivo firme. Shoto acabou sofrendo com isso. Ele não conseguiu ter uma infância onde ele pudesse aproveitar com os irmãos. E ainda por cima, teve que lidar com o trauma de ter o seu rosto queimado por causa de sua mãe, que estava extremamente estressada com a situação. Toda essa situação de cegueira pela inveja e por essa obsessão faziam que Engie tinha poucas habilidades de regulação emocional. E por isso, ele acabava frequentemente gritando com os meninos, agredindo a Rei, colocando a culpa nela quando Toya ia treinar escondido, e consequentemente sendo responsável a levar ela ao extremo de sobrecarga psicológica, o que fez ela ficar por um bom tempo em uma clínica. Então o Engie não só causou danos a seus filhos, mas em toda a família. Mas aí chega o dia que o Engie consegue finalmente ser o número 1. O problema é que não tinha sido da maneira que ele imaginava. Aconteceu pelo All Might não poder mais lutar, e isso fez o Engie se sentir amargo com essa conquista. E ao invés de vermos ele feliz com aquilo, o que presenciamos é um personagem que sente uma fraude e um não merecimento do seu título. Ele sente que não conquistou o título por méritos, mas sim por outros fatores. Isso mostra que ele não necessariamente queria o título de número 1, mas sim a sensação de que ele era mais forte do que todos. E isso para ele não iria ser alcançado com apenas as pessoas reconhecendo isso. Ele teria que sentir, era algo que vinha de dentro dele. Nós humanos somos programados para se esforçar, lutar e buscar desafios cada vez mais difíceis. O pensador Andrew Huberman popularizou recentemente as relações bem estabelecidas entre dopamina, motivação e satisfação, descrevendo a dopamina como uma propulsora que impulsiona nosso senso de motivação e busca. E estudos mostram que a liberação de dopamina no cérebro, quando um passo incremental em direção ao objetivo escolhido é alcançado, aumenta nossa motivação para nos esforçarmos mais ainda. No entanto, uma vez que atingimos nosso alvo, as recompensas podem durar pouco, deixando-nos desprovidos da emoção que experimentamos ao perseguir nosso objetivo inicial. O ponto é que Engie talvez nem sentisse tão bem assim se ele atingisse o que ele realmente queria atingir, pelo simples fato de termos uma dificuldade muito grande de superarmos o que podemos imaginar da realidade. É muito difícil alcançar e ter a mesma sensação daquilo que imaginamos. A fantasia, a imaginação é muito mais poderosa que a realidade. Para você preencher esse aspecto é muito difícil. É por isso que muitas pessoas sentem aquela sensação de vazio após atingir um grande objetivo. É como se aquilo não fosse suficiente, justamente porque começamos a comparar com o que tínhamos na cabeça. Então Engie, depois de cair nessa crise existencial, onde ele desistiu de ser o invencível sob o sol, Engie começa a pensar de forma diferente. E é nesse momento que o arrependimento começa a bater nele. É nesse momento que ele começa a observar outras coisas e percebe que de fato sua obsessão gerou vários danos. Todos os objetivos que ele tinha antes agora meio que mudavam, com foco na família e nos seus filhos. E então começamos a ver a redenção
redenção do personagem. Aqui ele começa a admitir o tanto que a Rei ajudou ele durante todo esse tempo. Aqui vemos ele tentando se redimir em frente ao memorial do Toya, se perguntando o que ele teria que fazer para que as coisas fossem diferentes. Aqui ele tenta se redimir com todos que ele sente que causou algum dano. E o arrependimento é um bom sinal, porque pior do que fazer algo errado é sentir que não fez algo errado. Quando nossos sentimentos dominam nossos pensamentos, ficamos mais propensos a fazer algo que lamentamos. Bem provável que os seus maiores arrependimentos vieram depois de você fazer algo baseado apenas nos seus sentimentos, pois os sentimentos, assim como tudo na vida, são passageiros. Há uma história da neurociência para explicar como o arrependimento, a vergonha e a culpa funcionam. Começa com o arrependimento, que pode ser o mais simples e poderoso dos três sentimentos. O arrependimento está alojado na amígdala, a fonte de emoções poderosas do nosso instinto de sobrevivência. Os animais sentem arrependimento tanto quanto os humanos, como um meio de aprender lições simples e importantes para a sobrevivência. E uma vez que sentimos arrependimentos na amígdala, o sentimento viaja para a parte lógica do cérebro, ou córtex pré-frontal, onde é processado e se funde em culpa ou vergonha. Então, quando lembramos de algo que lamentamos, essa lembrança é como um gatilho, nos sacudindo com dor emocional, rapidamente desencadeando a culpa ou a vergonha, ou ambas. Só que aí o Angie começa a sentir um arrependimento muito forte, e percebemos como isso impacta ele nos combates, na função de herói. Quando o arrependimento é intenso, a dor emocional sobrecarrega a nossa capacidade de refletir sobre ela. Em outras palavras, o arrependimento e a amígdala sequestram seu córtex pré-frontal e ficamos presos à dor do arrependimento, da vergonha ou da culpa, e podemos falhar em um planejamento para resolver o problema. Vemos isso no Angie. Ele chora, ele começa a ter sonhos recorrentes, onde sua família está reunida, feliz, sem a presença dele. E aí entramos na última parte de tudo, quando o Toya retorna. Um filho que ele achava que tinha morrido, retorna. Toya aparece na vida de Angie e faz ele lembrar daquele passado que ele tentava ignorar na maior parte do tempo. Parecia uma espécie de proteção que ele estava fazendo. Pensar nesse passado provavelmente causaria sensações ruins nele, e a maneira que ele encontrou para lidar com isso foi simplesmente não pensando. Mas o passado sempre está presente em nossas vidas. Angie sempre tentou pensar mais no futuro do que no passado, e isso de fato pode ser algo muito bom. Muitos de nós ficamos presos a momentos do passado, e isso faz a gente comprometer questões do presente. Mas nesse caso, o ato de não pensar no que fez faz ele não mudar o comportamento. Ele de fato só começa a questionar sobre o passado quando ele precisa procurar respostas do porquê ele está se sentindo mal, que muito tinha a ver com o passado. Toya cita ele que o passado nunca desaparece e que você colhe o que planta. Ele tentava dizer aqui para o seu pai que não adiantava ele fingir simplesmente que o passado não existia, pois as consequências do passado inclusive estavam ali na frente dele. Quando Angie observa Shoto prestes a morrer, ele fica em choque e estático, mostrando mais uma vez como a família era importante para ele e o tanto que ele estava obcecado por um único pensamento. No episódio 129, após estar no hospital, vemos novamente o tanto que os filhos são importantes para ele, e mais uma vez vemos a culpa que ele sentia pelo passado. Ele fala naquele momento que, mesmo que ele sobreviva, o super-herói Endeavor tinha morrido. Ele começa a chorar e sente que é tarde demais para se arrepender. A nossa percepção conta muito. Você pode literalmente mudar sua vida vendo as coisas de maneira diferente. É isso que várias linhas psicológicas defendem como a terapia cognitivo-comportamental. Não são as coisas em si que causam danos na gente, mas sim nossa interpretação das coisas. Endeavor sempre teve tudo. Era poderoso, conseguiu se tornar herói, depois teve uma família, mas tudo isso era ignorado pelo fato de seu maior objetivo não ser alcançado. Ele só de fato conseguiu pensar nas coisas que tinha quando ele conseguiu ser o número 1, comparou sua vida atual com a imaginada e viu que não era a mesma coisa, e ele percebe o que tinha perdido devido ao fato de lutar incessantemente para ser o número 1, acima de qualquer coisa. E com isso ele perdia a admiração dos filhos, da esposa, e não conseguia se sentir bem na função de herói. E nós seres humanos tendemos a nos arrepender quando começamos a comparar. Quando fazemos uma escolha, sentimos a consequência dessa escolha e comparamos a realidade atual com o passado. E às vezes valorizamos finalmente algo que já tínhamos. A inveja pode ser um dos sentimentos mais motivadores que um ser humano possa ter. Todo sentimento que decorre de uma obsessão pode causar danos. São esses sentimentos que ocasionam nossos maiores comportamentos compulsivos. Foi tão entorpecedor pro Angie que ele teve que perder quase tudo para ver de fato o que tinha perdido, e que o sacrifício que ele estava fazendo não valia a pena. Afinal, não existe glória que apague as lágrimas que você causou em casa. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.